Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. No vídeo de hoje quero trazer uma mensagem, uma reflexão que se encontra em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Peço a você que acompanhe a leitura comigo, que estará passando na tela do celular. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Somente até aqui, meus irmãos, vai ser uma pequena reflexão. Meus irmãos, Paulo ele está falando aqui para a igreja de Corinto e ele cita este exemplo de um atleta. Paulo estava ensinando a igreja de Corinto como se deve caminhar na presença de Deus durante esta vida na terra. Nós temos uma vida com Deus aqui na terra, pode ser curta, pode ser longa, nós não sabemos até o último dia que a gente vai viver nessa terra. Mas Paulo ele está nos exortando a sermos um atleta cristão. Paulo ele está usando aqui um atleta que naquela época já tinha esses esportes de corrida. Havia corridas nos estádios e o atleta se preparava demais. Ele se abstenhava-se de tudo aquilo que poderia prejudicar o seu treinamento para a sua corrida. Ele se preparava ao máximo, ele tinha foco ao máximo para conquistar um prêmio, uma coroa corruptível, coisa que é da terra. Tudo que é da terra é corruptível, tudo que é dessa vida é corruptível, mas as coisas eternas, as coisas espirituais, elas são incorruptíveis, principalmente a coroa de justiça que Deus tem preparado para nós. Paulo ele diz que o atleta ele se domina, ou ele se abstém de tudo aquilo que impede dele crescer em seu treinamento. Paulo está dando esse exemplo para que nós seguimos o mesmo, só que de um modo espiritual. Devemos ser um atleta cristão para que nós possamos fazer a vontade de Deus da melhor forma possível. É isso que Paulo está querendo dizer. Devemos caminhar nessa terra, na nossa corrida espiritual, na corrida pela fé, na corrida pela coroa corruptível, de tal modo que nós venhamos se dedicar ao máximo para Deus. Muitos cristãos hoje em dia vivem nesta caminhada de qualquer jeito, sem nenhum esforço, como se fosse algo normal, como se fosse um dia de trabalho, como se fosse mais um dia de faculdade e por aí vai. Mas nós temos que buscar esse exemplo e nos esforçar ao máximo todos os dias para fazermos a vontade de Deus. Veja que Paulo fala no versículo 24 que vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Veja que Paulo diz que somente um leva o prêmio, mas na corrida da fé não. Todos aqueles que correm rumo ao alvo, rumo a Cristo Jesus, rumo ao céu, todos irão alcançar a sua coroa, irão ganhar a sua coroa, porque Deus tem prometido para nós. Talvez você esteja pensando, mas a salvação não é pela graça? Sim, é pela graça. Se você correr sem a graça de Deus, você não vai vencer. Mas Deus, ele também tem obras e trabalhos para nós e tem regras para nós. Eu quero ler um versículo que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Acompanhe mais uma vez a leitura comigo. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Veja que Paulo ele está falando mais uma vez do atleta aqui para Timóteo. Paulo está dizendo que o atleta ele é coroado, mas tem que seguir as suas regras, as regras do esporte. Todo esporte tem regras. Futebol, vôlei, basquete, por aí, né? Todos os esportes têm suas regras e têm que ser obedecidas as regras. Deus também tem regras para conosco, tem seus mandamentos, tem os seus estatutos. Um deles é buscar a santificação, um deles é se abster daquilo que prejudica a nossa fé, um deles é ser fiel a Deus até a morte. E dar-te a coroa da vida, isso é uma passagem bíblica que está em Apocalipse. Então nós temos regras também e temos que correr conforme as regras de Deus. Deus tem suas regras para nós e para nós conhecermos as regras de Deus, temos que lermos a palavra de Deus, pois ela é a palavra que nos orienta. O Paulo vai dizer que toda palavra inspirada ela é digna de exortar, de ensinar, de redarguir, de tudo isso, para nós entendermos qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Temos que provar isso, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, para corrermos, sermos atleta cristão, segundo as regras de Deus.
para alcançarmos a coroa incorruptível, que é a vida eterna. Amém? Espero que você tenha entendido e eu espero que você possa colocar essa palavra no coração. Nós temos regras nessa terra dadas por Deus. Aqueles que seguem a Jesus Cristo não podem seguir de qualquer jeito, mas segundo a vontade que Ele mesmo implantou na terra quando veio aqui há 2000 anos atrás. Amém? Que em Cristo Jesus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.